que integram o nosso corpo docente e garanta sua matrícula ainda hoje. Axé, Mojubá. Muito boa noite, Mojubá, Saravá, todos e todas que estão aqui conosco nessa sexta-feira, esse sextou maravilhoso para a gente que quer aprofundar nesses saberes e beber do ori, dessa fonte de sabedoria e conhecimento que esses nossos grandes mestres e mestras que passaram por aqui ao longo dessa semana. E hoje a gente vai encerrar com o nosso grande avatar da filosofia africana aqui no Brasil, que é o professor doutor Renato Nogueira. Eu já vou chamar ele aqui. Tá aí, ó, professor. Pô, já que pôs na tela. Boa noite, professor. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, toda a equipe, Teologia EAD e todo mundo que está nos assistindo aqui. Uma satisfação estar com vocês. Maravilhoso, muito bem-vindo mais uma vez. Júlia está aqui conosco também, acompanhando e interagindo com vocês. Júlia, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso último dia na Semana Ubuntu. A gente está aqui em 391 pessoas que estão aqui animados no último dia da semana. Boa aula para todo mundo, axé. Maravilhoso. Também contamos com as operações técnicas do nosso grandíssimo Luiz e o acompanhamento da nossa monitora, a Carol, ela que vai estar também interagindo com vocês aí no chat e no atendimento para quem já quer ter o apoio, né, a orientação para fazer a sua matrícula para a turma 2 da pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Motivo pelo qual que a gente está aqui conduzindo essa semana, esse evento gratuito e especialíssimo, que é a Semana Ubuntu, para você poder ter um pouquinho do sabor que é poder conviver e estudar com esses professores, esse corpo docente, alguns do corpo docente que puderam estar com a gente aqui ao longo dessa semana. Eu quero dizer que hoje nós teremos um sorteio, né, Júlia? Sim, a gente vai ter o sorteio do livro do professor Renato. Olha só, esse livro, O Ensino de Filosofia, a Lei 10.639, vamos sortear 3 exemplares hoje para 3 sortudos ou sortudas que chegarem até o final com a gente, e aí vai receber a chave para poder participar do sorteio, que não pode ser, é do concurso da sorte. Não pode falar sorteio, viu, Júlio? E aí, então, a gente vai ter essa oportunidade. Também, para você saber, quem se matricula no curso oficial na Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira recebe em casa esse livro do professor Renato Nogueira e o livro Intolerância Religiosa do professor Sidney Nogueira e Renato Nogueira. Então, bastante Nogueira por aqui no nosso corpo docente. Então é isso, fica ligado, fica com a gente e principalmente, vamos fazer um sextou diferente, manda esse link agora para a turma. Manda lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, no grupo da família, chama, convida, joga na sua rede social, marca a gente, @pós-ubuntu, professor, qual que é o arroba do professor? @Nogueira _oficial. Vocês me encontram aí. Nogueira sem I. Nogueira sem I. Nogueira. Nogueira. A gente replica depois, se você marcar. E é isso, vamos fazer barulho. Algo extraordinário vem acontecer na semana. Você nunca viu antes na história um evento que reunisse esses grandes pensadores da nossa atualidade e estamos felizes de poder proporcionar isso. Pois bem, não vamos nos estender. Posso seguir, né, Júlia? Ok. Muito obrigado. Então, o tema aqui hoje é a origem,
africana da filosofia, e o professor doutor Renato Nogueira, ele é filósofo, professor, pesquisador, é estudioso da filosofia africana, defensor de uma mudança de paradigma, por exemplo, descolonizar o pensamento e desfazer a ideia de que a filosofia seja uma aventura exclusiva do mundo ocidental. Professor, a gente, pesquisando no Google, encontrou uma seguinte descrição sobre o senhor. Renato Nogueira tem formação familiar griot. Queria começar pedindo para o senhor explicar o que isso significa. Então, obrigado, mais uma vez, boa noite a todos aqui, muito emocionado estar com vocês aqui, um encontro muito especial esse. Então, formação familiar griot. Meu avô materno, ele aprendeu histórias com o avô dele. E na minha família, os meninos, eles passam, né, pela circuncisão. Então, a minha avó fazia circuncisão e fez em mim, meu irmão Marcelo, primo. E por que motivo, né? Era uma tradição da família. E meu avô me contou uma coleção de histórias a respeito disso. Quando a gente fala griot, a gente está falando da África do Oeste, né? Está falando daquilo que nós chamamos de Gigeli, de Geliba, os Guerroá, que são famílias que são responsáveis pela tradição cultural, por transmitir uma história. Não são somente contadores de histórias, mas eram funções como repórter de guerra, como historiador, filosofia, como artista, cantar. Então, griot é um trabalho, uma profissão que tem a ver com a África Ocidental, especificamente nessa região onde existe esse personagem. A gente tem, então, por exemplo, figuras conhecidas como Sotigi Kouyaté, que deu curso no Brasil, que foi um ator, trabalhou com Peter Brook. Então, uma formação de aprender uma coleção de histórias e a importância de manter essas histórias vivas na comunidade. Então, acabei que eu tive a oportunidade de ouvir as histórias do meu avô, o seu Wilson, né, que acabou me formando. E eu fiz o quê? Eu fui lá em certidão de nascimento, tive em cartório para ver chegada, entrada. Também acabei fazendo também, né, vendo minha árvore genealógica, através de testes também genéticos, para poder mapear e confirmar essa hipótese, né, que eram essas histórias e a circuncisão. Então, é esse papel um pouco de contar a história que a gente tem. Muito interessante. Professor, ontem nós tivemos aqui, essa semana é uma semana bastante voltada para o nosso módulo de filosofia dentro dessa formação, porque nós tivemos na terça-feira Catiúcia Ribeiro, que é fruto do senhor, né? É uma consequência, né, da experiência dela ter passado pelas suas mãos. Ela comenta aqui também no nosso papo e tudo mais, falando algumas perspectivas dentro dessa dimensão filosófica. Ontem tivemos o professor Clóvis de Barros, aí com um enfoque que é a responsabilidade dele aqui também na formação, de falar da ética, da moral nessa perspectiva ocidental, até para a gente fazer o contraponto que a gente quer, né, aqui nessa mudança de paradigma. Então a gente tem que ter um entendimento dos dois pontos de vista. E hoje estamos aqui com o senhor, que é o responsável geral pelo módulo de filosofia dentro da nossa formação. E o senhor tem toda essa formação, essa jornada, vai trazer a filosofia africana e essas discussões aqui, mas eu quero começar, então, pedindo para o senhor definir, dentro da sua perspectiva, o que é filosofia para você, né? Então, tem a filosofia, de alguma forma, a gente pode compreender como um tipo de arte, um tipo de exercício intelectual que ele nunca chega à conclusão. Eu diria que é justamente um exercício em que nós somos capazes de melhorar nossas perguntas, porque fazer bem uma pergunta nos ajuda a descobrir bons caminhos, boas formas de enfrentar o problema. Tem uma definição que está no Ptah Hotep, que é esse filósofo do Kemet, né? Esse filósofo africano, que fala de uma arte em que o artista nunca fica completamente exímio nessa arte. Ele está sempre no processo de aprendizado. Então, filosofia tem uma capacidade, nos ajuda a dialogar com
o nosso não saber. Por isso a gente continua tentando aprender. Então, o senhor quando vai para a universidade, vai fazer filosofia, sua formação. E aí a gente está falando dessa filosofia convencional, eurocentrada, né, ocidental. Em que momento o senhor pensa, o que a África tem para me ensinar? Como que é esse despertar, assim? Então, acho por isso talvez a minha formação familiar tenha me contribuído, né? Porque meu avô materno, né? Minhas avós, tanto materna como paterna, já falavam assim, a filosofia, isso já sempre aprendi, isso já existia. Então, meu avô, que teve 4 anos de escolaridade formal, meu avô, seu Wilson, ele tinha ouvido, quando eu falava de filosofia, ele falava assim, isso a gente já tem, isso meu avô me contou, isso meu avô me ensinou. E aí eu fui despertando para isso. Então, fui fazer faculdade de filosofia, conversava com meu avô sobre esses assuntos, e meu avô me retribuía, me devolvia as questões, dizendo, tem uma história... tataravô, né? Já dizia, né? Já dizia isso. Tem uma história assim, assim, assada. Que interessante. Então, só que eu não levava isso para a faculdade, porque a faculdade isso não era um tema que se podia trabalhar, né? Não se falava em filosofia africana nos anos 90. Isso estava fora de cogitação. Então, e como que o senhor vai acessar, de qualquer forma, de maneira formal isso? Então, eu começo de maneira formal, começo a procurar, começo a ler textos que, por exemplo, ninguém lia. Então, apareceu. Eu fui procurar isso. Então, por exemplo, Sobonfu Somé, e isso a internet facilitou. Mas antes da internet, nas conversas que eu tinha com meu avô, e eu fui encontrar textos que já tinham sido publicados nos anos 60 no Brasil. E esses textos, por exemplo, como os textos que o Emanuel Araújo traduziu, que traz o Ptah-hotep, é um texto bem antigo, anterior à minha entrada na graduação. Já estava lá, só que era um texto que não era visto como um texto filosófico. Era essa uma questão. E eu começo a ter acesso a esses textos pela curiosidade. Então, meus primeiros contatos é procurando em sebo, encontrando numa biblioteca um texto que fala sobre o pensamento faraônico, sobre o pensamento do Egito Antigo. E aí esse texto tem Ptah-hotep, tem a Menemope. A Menemope, por exemplo, que são 30 capítulos, que fala de uma ética, ele fala de um exercício moral. E exercício moral, ele traz uma novidade, porque ele fala, a gente pode interpretar que o coração é o lugar do pensamento. Então, nós pensamos com o coração pensa, o coração sente. E aí eu falo, pô, isso aqui que você está falando de filosofia. E só agora, nos últimos 30 anos, constatamos a inteligência emocional aqui no Ocidente, formalmente, e agora, nesses últimos 4 anos, é que estamos falando da inteligência socioemocional, que é o Ubuntu lá desde sempre, né? Quer dizer, mas e aí? Mas o senhor que vai formatar depois, então, o conteúdo da filosofia africana de modo formal na universidade? Eu começo a trazer essa provocação, então aí eu termino o doutorado, já tinha falado sobre esse assunto, mas em 2006 concluo o doutorado, e aí o meu orientador tinha dito o seguinte, não temos espaço para esse debate na academia. Se você trouxer uma tese dessa, você nem passa. Ele falou assim, nem passa. E aí eu falo, vou terminar o doutorado, estudei filosofia alemã, estudei Freud, estudei Nietzsche, Schopenhauer, Platão, escrevi sobre esses autores, dialoguei com esses autores. E aí eu termino o doutorado e falo assim, professor, agora um abraço, gente, vou estudar outra coisa. Que já estudava. Aí começa a trazer para o dia a dia esse debate, né? Com mais moderadamente, aos poucos. Aí passo à universidade, entro no concurso, faço concurso à universidade, e aí eu fico até mais à vontade para trazer esse debate. E eu publico um trabalho em 2011. Em 2011 é um texto meu, que era um texto que eu comecei a escrever em 2009, parei, aí voltei, que vai dar origem ao livro 2014. E é um dos primeiros livros, talvez, em língua portuguesa no Brasil, em que eu acabo trazendo esse debate que era um assunto tabu, que é a filosofia na grega. E aí eu venho para a rua. E aí venho para a rua em 2011,
num texto que o SEAP publica, um livro, uma versão menor deste livro. Qual que é o título? Era Ensino de Filosofia, Lei 10.639. Ah, esse aqui. Esse é isso, só que ele não tinha essa versão é 2014. Tá. Eu faço uma outra versão em 2014 com a Palas, editora, né, que é a partir de um prêmio, na verdade, foi um edital da Biblioteca Nacional, sai esse livro. Eu trago essas conversas com esses autores, com que eu tinha conversado, estava lendo, estudando, e vou recebendo alunos como Catiúcia Ribeiro, falando assim, vocês podem escrever sobre isso, não tem nenhum problema. Vamos embora, agora é a hora para vocês estudarem esse assunto. Incrível. Nossa, mas o ambiente acadêmico, ele tem um aspecto triturador também, né? Que olha a longa jornada que o senhor precisou trilhar para poder ter autonomia, né? A próxima etapa é a livre docência mesmo, para daí, então, ninguém ter o direito de encher o saco. É bem desafiador mesmo. Então eu fiz essa provocação para poder aqui o pessoal que está nos acompanhando, está nos dando o privilégio da atenção, do tempo, da audiência nessa noite, ter um pouco da ideia de quem é o professor Nogueira, Renato Nogueira. É dessa pessoa, a gente está falando de quem está produzindo no Brasil, criando o que a gente vai entender com filosofia africana. Você que estudar hoje com ele, você está sendo contemporâneo do sujeito criador disso no Brasil. Então, é disso tudo que se trata, né? E é muito especial a gente poder viver nesse momento histórico, né? O futuro pode ser muito promissor, mas saber que a gente está aqui semeando junto, professor, é realmente algo que nos enche de alegria, de muita emoção, de propósito, de entusiasmo, porque o senhor traz novas perspectivas extraordinárias. E nesse sentido, então o senhor vai começar a questionar e a provocar a hipótese de que talvez a filosofia não começou bem assim na Grécia, como eu sabia até pouco tempo atrás, né? Que eu também, minha formação é filosofia, e parecia que tudo começou lá. Nossa, os pré-socráticos foram demais, eles olharam para a natureza e começaram a separar deuses dos fenômenos naturais e querer respostas mais racionais. Nossa, que demais eles eram, né? E aí você vai encontrar registros anteriores. Então, a gente pode dizer que há uma possível outra origem da filosofia do que a gente conhece? Eu gosto de pensar, né? E aí também, da minha geração, tem outros dois colegas também, dois amigos, né? O Eduardo Oliveira, Anderson Flor Nascimento, que também fazem um debate mais com a filosofia contemporânea africana, né? Um debate. Eu fui puxar esse debate um pouco mais intenso de ir lá atrás e tentar falar, tinha antes dos gregos. Era um debate tremendo. E qual é a intenção, né, a ideia, né, de fazer essa pergunta, dessa hipótese? Eu penso assim, tem teses diferentes. Tem uma tese que vai dizer que a filosofia nasce na Grécia, no Ocidente, na Europa. Então, o que caracteriza o Ocidente é justamente essa filosofia grega, esse pensamento racional. Essa é uma tese. Mas a tese que eu tenho trabalhado é uma tese de que ela nasce na África, no Kemet, até porque os textos africanos são mais antigos que os textos europeus. Esse era um debate. Tem texto? Não tem texto? Por quê? Tem muitas tradições filosóficas no continente africano que eram orais. E o oral era uma questão, como a gente vai verificar se veio antes, veio depois, os próprios yorubais, né, Orunmila. Só que a gente encontra os textos mais antigos, sim, no Kemet. E aí isso muda de figura. E aí a questão eventualmente, muita gente, será que isso é filosofia? Só que nem todos os filósofos, todas as escolas de filosofia no Ocidente, na sua faculdade mesmo, colegas com formação em filosofia tiveram interesse em investigar esse material. Hoje o interesse aumentou. E a juventude, os jovens estudantes, têm se interessado por esses textos. E aí eles vão lá e falam, caramba, tem um texto, tem um nome, tem uma palavra. O Teófilo Obenga fala Haiket, quer dizer filosofia.
Professor, no seu livro, O Ensino da Filosofia e a Lei 10.639, a gente está comentando aqui, você escreve sobre o seu projeto de pesquisa com professores da rede pública, e lá você tem a seguinte constatação: 84,6% dos professores sabem da mudança da LDB, a Lei de Diretrizes Educacionais do Brasil, tornando obrigatório o estudo sobre história e cultura afro-brasileira e indígena. 76,9% dos professores de filosofia não cumprem a Lei 10.639. E 100%, que é desesperador, não tiveram esses conteúdos durante a formação. Bom, a gente está aqui completando 20 anos, então, dessa instituição da lei. Quais os principais desafios que o senhor acredita que sejam necessários para superar essa mudança nesses números, por exemplo? Um desafio é que as instituições elas encampem isso como um projeto que é de interesse público, não é uma coisa individual. A gente não pode encampar assim, é o professor fulano, a professora ciclana, não. Isso é institucional, é esse compromisso. Então, o compromisso das secretarias municipais, estaduais, do Ministério da Educação, o compromisso das escolas, o compromisso das equipes pedagógicas, compromisso. E por que esse compromisso? É compreendendo que isso enriquece o cabedal, o repertório intelectual dos estudantes. Isso transforma a sociedade uma sociedade mais plural e uma sociedade em que a gente tem, vamos dizer assim, muito mais ferramentas para pensar nossa realidade. Então, quando a gente não tem uma diversidade de pensamento, isso empobrece nossa capacidade analítica. Essa é a diferença. A nossa capacidade aumenta. E, sem dúvida nenhuma, tem algo que é próprio da filosofia, que é essa humildade em reconhecer que não sabemos tudo e precisamos aprender. Então, o primeiro desafio é o compromisso que é institucional, o compromisso político, o compromisso com conhecimento. Então, tem que quebrar aquela vaidade, porque tinha uma vaidade, Rodrigo, que está nos assistindo, de que a filosofia nasceu no Ocidente, porque isso fazia com que o Ocidente se destacasse do restante da humanidade, porque tinha um tipo de pensamento sofisticado, uma capacidade de abstração que conferia à cultura ocidental, à cultura europeia, então, principalmente, uma formação, uma capacidade analítica diferenciada. Quando a gente coloca isso em xeque, significa que não. Outros povos, várias culturas, as sociedades se produziam filosofia. Tanto que é uma outra hipótese, que eu acredito ser importante, uma outra tese, que a filosofia é pluriversal. Ela nasceu em várias regiões do planeta. Assim como a música não foi inventada por nenhum povo. Sim, A filosofia também não. Muitos povos fazem filosofia. Acho que faz bem mais sentido, né? Porque a Ásia também tem possivelmente uma produção, com certeza, né? Assim, não posso falar com certeza porque não me debrucei a isso, mas Sim. É natural pensar que há uma produção filosófica em todos os territórios originários, né? Sim. Que estão ali com muito tempo, se criando sua estrutura de civilização e naturalmente vai pensar a vida. E aí vai produzir filosofia, né? Bom, mas aí quando o senhor fala isso, ainda que a gente tenta, parece que de alguma forma a gente brinca e diminui a gravidade, né, a vaidade do Ocidente. Eu quero que o senhor antes comente com a gente sobre algumas evidências de alguns grandes filósofos gregos ter tido contato com a África, né? Como que o senhor entra em contato com isso, né? Então, isso é importante, né? Esse contato que eles tiveram. A gente encontra, tem bastante material sobre isso, né? Então, a gente vai encontrar o Pitágoras, que viveu, né, provavelmente entre 570 e 490, ali antes da Era Comum, antes de Cristo. A gente encontra o Diógenes Laércio, né, do texto A Vida dos Filósofos, e o Cícero também, né, com Discussões de Túsculo. E tem também outro pensador, Heráclides Pôntico, que viveu ali entre 387 e 312 a.C., que foi discípulo de Platão. Esses todos convergem
dizendo que é Pitágoras que aparece, né, com Pitágoras o termo filosofia. O que a gente vai ter como registro é que Pitágoras ele voltou do Egito, do Kemet, quando ele vai usar o termo filosofia. Então, se vocês pegarem a vida dos filósofos, de Diógenes de Laércio, ele vai relatar, ele está escrevendo ali, gente, ali por volta de 250 antes de Cristo, tá? Ele é mais recente, depois. E aí ele está dizendo o seguinte, aproximadamente, ele vai dizer que é Pitágoras. E o que Pitágoras fez? Ficou um tempo na Sper-Anki, que é o nome das escolas de formação de escribas, de cientistas, de filósofos, de médicos, e a partir daí ele traz essa formulação. O que a gente pode especular, considerando também o Teófilo Obenga, que é um egiptólogo, né, africano, é que a partir daí que ele vai formular essa ideia de filosofia, porque antes o próprio termo não aparecia, o próprio termo não existia, e seria então um termo caro no Egito Antigo, no Kemet, que é Reket, R-E-K-H-E-I-T. Você encontra lá no texto do Teófilo Obenga, com Bolef Achante também. Então, Diógenes de Laércio é atestado de que a palavra, o termo, ele só aparece mesmo ali com Pitágoras. E a partir de Pitágoras, então, se começa a dizer, nós fazemos filosofia. Antes não se usava esse termo para falar do que era feito. Mas a gente pode especular que então ele não deu os créditos, ele não quis dar os créditos, talvez para trazer uma certa originalidade, uma estratégia de marketing já da época, assim, perversa, professor? Eu acredito que tem isso, mas tem mais tarde, no Renascimento, os filósofos da Idade Média, do Renascimento, eles acabam também invisibilizando. E a modernidade, que vai instituir, né, a história da filosofia, a gente vai encontrar em Hegel, por exemplo, um certo horror, né, a tratar. O Hegel vai dizer, inclusive, que o Kemet, o Egito, não fazia parte da África, não tinha nada a ver com a África. É a partir de uma formulação hegeliana que isso acontece. Então, o que eu diria, a gente tem não tantos registros sobre isso, mas eu reconheço que, eu entendo que tinha um certo reconhecimento, sim, de que existia uma produção, por alguns, né, não todos, filosófica no continente africano. Mas ao longo do tempo isso foi ficando cada vez menor. E para ter uma distinção, né, lembro do Pierre Bourdieu, o sociólogo, para ter uma distinção de classe de humanidade, dizer que filosofia é alguma coisa que só alguns faziam, dá um certo charme, né? Ou seja, nem todo mundo tem essa capacidade filosófica. Então, só que é charmoso para isso, né? Tem essa capacidade. Uma vaidade mesmo. Mas, então, professor, acho que agora fica claro, o que começa o apagamento, né? Então, é quem está contando a história, né? Vai tirando, né, alguns pontos, aumentando outros. Talvez é isso, então, que vai acontecer. Sim. Isso é o que a gente pode... Aí a gente pode chamar, já no tempo de Hegel, né? Aí já aconteceu um monte de processos colonizadores e tudo mais. Então, é aí que a gente vai poder dizer que isso é um racismo epistemológico? Sim. Que se trata? Sim, então, perfeito. Explica para nós o que é o racismo epistemológico e como ele opera, professor. Então, a gente vai pensar, o racismo epistemológico, o racismo epistêmico, ele é justamente quando a gente tem uma injustiça cognitiva, se recusa a autoria de uma produção de conhecimento a alguns. Vou fazer uma coisa aqui, Rodrigo, que é muito, muito boa de ver. Imagina a seguinte situação, a gente vai para um encontro de gastronomia e tem várias salas. Aí tem uma sala que você vai encontrar uma cozinha, uma chefe pernambucana maravilhosa. Outra sala tem um chefe francês maravilhoso. E as pessoas têm que dar nota para esse chefe francês e essa chefe pernambucana, o que elas acharam de cada um. Só que a nota dela é menor que a nota dele. O que acontece? A nota dela é menor do que a dele. Ele é um chefe branco francês. O que está em jogo aí? Está em jogo o prestígio. Por quê? Suponha que eles são dois atores, uma atriz e um ator, e falaram a mesma coisa para duas plateias diferentes.
plateias parecidas. Por que ela foi mais mal avaliada? Porque a gente não enxerga só o conteúdo, enxerga a forma. E a forma, ela é uma construção política para dar mais prestígio, para dar mais recurso, mais retorno. Então, se o cara é mais sofisticado, essa questão com a filosofia, por que não reconhecer? Porque essa injustiça cognitiva, esse racismo epistêmico, epistemológico, é para dizer que a epistemologia válida, ou só tem epistemologia um certo povo. Só cozinha bem o chefe francês. Certo. Quem vai ganhar mais dinheiro? Quem vai ganhar um dinheirinho vai fazer o seu nome na revista dos melhores do ano. É só quem tem essa origem. Claro. Então, tem uma disputa política ali, né, por visibilidade, que está para além do conteúdo, que está registrada só pela forma. Então, homens brancos, chefes de cozinha com sotaque francês, têm um valor de mercado melhor. Eu estou caricaturando. Não, ficando claro assim, né? Que fica, né? Porque é isso. Então, a mulher, ela é cozinheira. Olha só, porque qual o valor de ticket mais alto? É o chefe de cozinha ou a cozinheira? Um bistrô ou um restaurante, né? Bistrô tem outro negócio. Entendeu? Então foi isso com a filosofia africana. Pô, isso aí não é filosofia. Isso aí é um pensamento não tão bem cozido assim. O tempero não é tão bom. Aí você come e fala, pô, que tempero maravilhoso. Tem que disputar o campeonato aí também. Mas é porque que aí a gente acaba tendo que ficar preso no tempo histórico, não tem jeito, né? Então Pitágoras talvez ele desse os créditos da experiência dele nas escolas iniciáticas, na sua passagem em África, mas outros que foram contando a história que a estratégia mais perversa do racismo é a invisibilidade, né? Sim, sim. Não comentar, né? Então não comenta, não dá origem. Como você falou, não dá os créditos. Não dá os créditos. Aí você falou, não dá os créditos. Tá certo, perfeito. Concordo contigo, Rodrigo. Não foram dando, foram diminuindo. Alguém falou um pouquinho, será que foi fulano? Não foi. Pitarrotep falou, a Menemope, Kagame, quem foi que falou? Não vai falando quem é. E aí a gente vai perdendo esse lastro, não vai tendo esse contato. Isso é fundamental, esse contato, né? Conhecer. Eu acho que um curso como este aqui, né? Quem está na pós-graduação, gente, uma oportunidade incrível para poder fazer isso. E também algo muito importante, que é um pensamento teológico que lida com a filosofia africana, que dialoga com essa filosofia e com outras filosofias. Então, isso tem uma relevância, uma amplitude. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande para ampliação e aprofundamento do repertório, né? Então, professor, quando o senhor tem contato, começa então a se aprofundar nesses autores e pensadores de África, qual o momento que você sente o maior impacto? Você fala, puxa, que teoria, que texto, né? Extraordinário que eu vou lidar aqui. Qual que é o momento que... São muitos, né? São muitos, são muitos incríveis. Eu diria o seguinte, vou falar um conjunto de textos, talvez, né? O que hoje eu tenho muito interesse, Rodrigo, tem que estar aqui conosco, eu tenho trabalhado com muitos textos que me impactam para fazer um debate a respeito da experiência amorosa, a respeito do amor. Então, a Sobon Fusso me impactou. Vamos falar de amor a partir dela. Né? O Pitarrotep me impactou. Ele tem alguma coisa, uma pista para isso? O Mokobe Ramos me impactou. Que isso aí pode contribuir para esse trabalho? Então, hoje, eu estou investigando o tema do amor, das experiências amorosas, e as filosofias africanas têm sido fundamentais para isso. Então, aí, cada uma delas, à sua maneira, tem contribuído para a construção desse sujeito do conhecimento, né, que é o amor. O que a filosofia africana contribui tanto nesse aspecto, nessa dimensão humana do amor? Ela contribui de várias maneiras. Eu diria assim, por exemplo, a Sobon Fusso ela vai fazer uma narrativa da experiência amorosa como uma canção do espírito. Ela tem a expressão, ela fala que o amor é uma canção do espírito. E a gente que fez filosofia, né, vamos interpretar esse negócio, vai escrevendo. Canção é um ritmo, né? Canção é uma música, é um ritmo faz dançar, faz cantar uma canção.
A palavra espírito, em filosofia, a gente pode traduzir como vida. Sim. Então, uma canção da vida, né? Uma canção vital. Ajuda a pensar a nossa música, o nosso ritmo, um ritmo amoroso, é um ritmo de uma coreografia confortável. Então, tem essa beleza, né, do trabalho. É uma contribuição de compreender isso, compreender a experiência amorosa. Então, tem sido um pouco o meu trabalho hoje é com a filosofia africana, como compreender as emoções, os sentimentos, mas o amor, que é um tema de filosofia, né? Platão escrevia sobre isso, né? Muito, Então, inclusive, é o tema do seu livro mais recente, né? Porque Amamos, e que tem circulado muito, né? E o senhor tem feito bastante palestra nesse sentido, né? Bastante encontros para discutir esse tema, né? Que também a gente quer que o senhor volte aqui para falar desse tema em especial mesmo. A gente está aqui, professor, nessa semana discutindo possibilidades para a constituição mesmo de uma pedagogia, um ensino sobre a história do povo africano, contada por ele mesmo, né, principalmente, e a gente acredita que isso vai trazer novas perspectivas de ações e atuações efetivas na ponta lá, né, no processo de formar novas gerações e etc. E aí a gente é movido por um entusiasmo, né, de acreditar mesmo nesse propósito, né, nessa mudança de futuro para o nosso país, para que um país majoritariamente afrodescendente possa permitir que transborde nas relações uma perspectiva de sociedade mais afrocentrada, que a gente acredita, assim como o senhor colocou aqui, né, que ao falar de amor, estudar o amor, a cultura, a filosofia afro-referenciada vai te dar, parece estar te dando mais condições do que outras que estavam postas. Quer dizer, isso é uma coisa a se levar com extrema relevância e é muito importante. Como que a gente pode nos nutrir de conhecimentos que, então, nos leva para uma perspectiva afrocentrada, né? Afro-referenciada? Como que é o caminho que o senhor aponta para nós aqui? Eu acho que um caminho importante é uma bibliografia para a gente poder começar. Não sei o que a gente está lendo, quem a gente pode abordar. Então, a gente tem algumas coisas de base que são da filosofia, mas também para fora da filosofia, que dialogam filosoficamente. O Abdias do Nascimento é importante, Lélia Gonzalez é importante, a Sueli Carneiro, que é da filosofia, muito importante. Né? A gente tem Muniz Sodré, tem muitos autores e autoras. A Sueli Carneiro, a Sônia. Não, peraí. Abdias do Nascimento é importante. Beatriz Nascimento é importante. Neuza Santos Souza é importante. Aqui, né? Que são tantas, que estou falando de referências que ajudam a gente ter uma compreensão de como a cultura negra, né, ela se organiza no Brasil, como as tradições, cultura brasileira, ela tem aqui, se desenvolve na sociedade no Brasil. Isso é muito interessante ler esses autores. E aí, quando a gente vai para a filosofia, a gente tem também, nas tradições religiosas, o pensamento filosófico aparece ali também. A gente tem ali elementos da filosofia, porque não tem pensamento religioso sem um diálogo com o pensamento filosófico. E a gente consegue estabelecer isso. Então, acho que o candomblé, a Umbanda, isso fica muito presente, né? No candomblé também, o culto ao Ifá. Então, acho que é um canal também de diálogo. E a Umbanda especificamente porque a Umbanda tem essa conversa com o território, né? Uma conversa com os povos locais, povos originários, tem uma recepção do pensamento africano, tem uma compreensão de como funciona a cultura católica, a cultura europeia, eurocristã. Então, como a gente faz isso? Tem contato com filosofia afro-referenciada. Eu acho que tem muitas maneiras de chegar. Né? A própria experiência religiosa é uma forma. Quando a pessoa quer se aprofundar, ela vai começar a estudar filosofia africana. Perfeito. Tem muito.
Professor, nós vamos abrir aqui algumas perguntas dos participantes, então você que nos acompanha pode mandar suas perguntas. E como é praxe da filosofia, uma perspectiva de estudo específica, eu quero já provocar o senhor com ela. Quero saber do senhor qual é, para o Renato Nogueira, o sentido para a vida. Essa é motivo de curso, né? O sentido da vida, ele é múltiplo. O sentido da vida tem muito mais a ver do que um sentido prévio, do que a motivação que estabelece sentido. O que é importante no sentido da vida? É compreender a motivação que nos faz dar o sentido. Então, a partir de que eu vou descrever, eu vou dizer qual o sentido da vida. A partir de que experiências? Das experiências amorosas, experiências políticas, experiências religiosas. A partir de onde eu vou partir para fazer isso, para dizer isso? E aí a resposta a gente tem que fazer, não tem realmente uma receita para a gente poder responder a pergunta, mas nós temos que fazer uma nova pergunta para falar sobre o sentido da vida. O que te mobiliza a encontrar sentido na sua própria vida? E aí a gente começa a fazer a pergunta filosófica. Aí começa a filosofar. Perfeito. O que te leva a buscar o sentido da vida? Maravilhoso, perfeito. Júlia, qual é o recado aí que você quer passar para a turma? Peraí, deixa eu só responder. A Rosângela. Rosângela, ela perguntou qual o tempo de duração da formação da pós. É conteúdo para 2 anos, né? Há 18 meses, e aí vocês têm acesso para terminar o TCC tudo até 24 meses. São 360 horas a carga horária. Sim. É isso. Aí, Rosângela, mais informação sobre os valores, tem as opções aí no link que está no nosso chat, e a Carol também está no WhatsApp, ela colocou o número dela aqui, ela vai colocar de novo, vai aparecer na tela. Também, se você quiser tirar dúvida com ela, ela está online agora. Vamos para as perguntas que o pessoal fez para o professor. A Mara Santos fala assim: como identificar um texto filosófico antigo relacionado à filosofia africana? Carol, né? Foi a Carol também? Carol que perguntou? A Mara Santos que perguntou. Oi, Tamara Santos. Querida, então, uma maneira é a gente fazer uma análise desse texto, né? Então, a gente vai ter que ter um critério analítico. O que eu recomendo? Por exemplo, a leitura do Teófilo Bengar, ela nos ajuda a fazer isso, porque o que tem na filosofia? Filosofia não tem resposta consensual. O que tem na filosofia é que o Hegel, que o Kant, eles não partem no mesmo lugar e não formulam seus argumentos da mesma forma. Platão e Aristóteles fizeram de maneiras diferentes. Mas o que tem em comum Ptah Hotep, Mob Ramose, Monfils Sommet, tem algo que tem a ver com essa desbanalização do real, com essa impossibilidade de uma resposta conclusiva, flertar com isso e procurar achar uma argumentação que possa, vamos dizer assim, mais do que responder, nos ajudar a pensar sobre. Então, isso é feito. Como a gente vê isso no texto filosófico africano, que é um texto que ele está nos provocando o pensamento sem uma resposta consensual, a partir da construção de um próprio sistema, um sistema autônomo de intervenção e relação com a realidade, né? Que dialoga com alguma tradição, que se coloca. Então, é ler os filósofos africanos para poder fazer esse percurso. Perfeito. O Paulo de Tarso pergunta assim: é possível afirmar que Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala, apesar de algumas limitações, quando trata de influência negra, careceu de maior conhecimento da filosofia africana? Sim. Não tinha, né? Não tinha acesso a esse conhecimento, não tinha acesso. E é outra coisa, Gilberto Freire, né? Da antropologia, muitas controvérsias, né, no texto de Gilberto Freire. Agora, sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma citação, né? Não tem nenhuma referência ao pensamento filosófico africano. Né? Tem uma relação, estava escrevendo uma relação de poder antropológica ali, descrevendo um lugar de poder.
Professor, mas existe hoje uma produção formal no território africano, em universidades africanas, produzindo a filosofia própria de si, ou que não estão recorrendo, como o Brasil faz, né, recorrer a essa eurocentrada? Como que está isso? Não, isso tem dialogado. Por exemplo, Tanela Boni faz algumas coisas, Henri Oruca faz coisas sobre isso, o Pauline Hautundi faz coisas sobre isso, é interessante, Hautundi, com H-O-U-N-D, J-A-T-I, Hautundi, vocês encontram, ele fazendo trabalho sobre isso. Ele tem uma discussão com a etnofilosofia, né, que ajuda a fazer esse debate. O Henri Oruca é o outro, Sagacidade, um que é muito interessante, por exemplo, Foucault. Foucault, então, ele tem um trabalho a partir de uma cosmogonia Banto-Congo. Banto-Congo. É maravilhoso. E me fugiu o nome. Que eu não acho que não dialogar, não, tá, Rodrigo? Tem que dialogar com todo mundo, acho que tem que dialogar, mas tem alguns que fazem a partir de um diálogo interno mesmo. Tá. Então, e aí é isso que é importante saber. Então, existe ali uma produção original, ali própria. Sim. E está chegando para nós aqui via universidades americanas. Tem não. francesas. Chega também pela Nigéria. A gente pega lá legal. a Bimbolá pega pela Nigéria chegando. Nigéria é uma boa fonte. Nigéria e Senegal são boas fontes. Assim, para a gente poder trazer qualquer coisa. Interessante. Diria que são bem interessantes. Nigéria e Senegal. Uma francófona, uma anglófona. Mas para chegar para nós aqui numa linguagem que não é o idioma deles, já vai chegar em inglês. Chega em francês, ou traduzindo, né? Temos traduzido umas coisas atualmente. Hoje as traduções estão aumentando, as traduções. Perfeito, que incrível. É isso. A gente precisa tomar mais contato com isso mesmo, então, né? Diga lá, Júlia. Eu acho que a pergunta da Ivani vai ao encontro disso. Ela perguntou como abordar esse tema em sala de aula. A academia já reconhece a filosofia da África? Cada vez mais reconhecida, né? Hoje o debate, meu departamento, meu programa de pós-graduação, sou da pós-graduação também lá na Rural, pessoas mandam um convite, me procuram por lá, então o reconhecimento é inevitável, isso aí realmente é inevitável. Inclusive os próprios estudantes têm tido interesse. Como abordar isso? Pegar um material reconhecido, material consistente, estudos que os pares têm criticado, têm comentado, né? Eu acho que esse livro, Ensino de Filosofia, é uma contribuição para você entrar nesse debate. Né? Mas nós temos universidades hoje com programa de mestrado, doutorado específico para o cara sair com título de mestre em filosofia africana, por exemplo? Então, isso está sendo construído. O que a gente tem hoje é os programas que a pessoa, a partir da sua tese, ela tem ali a subespecialização é filosofia africana. Entendi. Agora, a gente tem isso acontecendo na Federal do Recôncavo Baiano, tem uma proposta de trabalho, tem uma proposta também de uma interinstitucional que está fazendo isso, construindo. Então, as coisas estão sendo construídas e já temos, né, pessoas que definiram. Teve um primeiro trabalho, que é o trabalho de doutorado em filosofia africana, que agora foi do Thiago Dantas. Eu estive na banca dele. Então, foi antes da pandemia, poucos da pandemia. Bom, a gente precisa... Bom, já falei isso com o senhor nos bastidores, né? A gente precisa, então, criar aqui a especialização em filosofia africana, né? Própria tradução. Boa! Fica aí. Agora eu te coloquei na situação complicada. Agora fiz o convite público para agora o mundo. Comenta aí quem quer. Comenta aí quem quer. Porque é o seguinte, aqui na Teologia, Cosmologia e Cultura Brasileira, como eu sou responsável, coordenador pedagógico, e na elaboração dessa grade, eu não podia me furtar da filosofia. Eu já conheci o trabalho do senhor, da Catiúcia, eu sabia, não, a gente tem que ter um módulo filosofia, eu sou da filosofia, então acho que a gente tem que desenvolver o senso crítico que o ambiente filosófico produz, né? Sim. Para poder chegar nos temas ali sobre específicos, né? E tá bom, pode ir.
Só um minutinho. Coloca eu aqui, Luiz. E aí, então, a gente... Foi aí que eu construí, junto com o professor Wagner, o professor Renato, a Cláudia Alexandre, essa perspectiva, e tem que ter, né? Então, tem um módulo de filosofia e religião, assim como tem um módulo psicologia e religião. Olha só, para você poder chegar ali no módulo candomblés, candomblé Quetu, candomblé Jeje, candomblé Angola, quimbanda, umbandas, catimbó, tambor de mina, tudo isso você vai estudar nessa formação. Mas você vai estudar isso já quando você passa pelos módulos preparatórios fundamentais, que é a filosofia e religião, antropologia e sociologia da religião. Aí você vai passar por psicologia e religião, disciplina de pedagogia, né, da aplicação metodológica desses saberes. Aí a gente te prepara verdadeiramente. A partir disso, a teologia, né, propriamente, ciência da religião, dialogando com essa nossa abordagem cultural, e aí você vai depois mergulhar nas várias religiões, né, que compõem a construção das identidades de matrizes africanas e as religiões afro-brasileiras aqui no nosso país. Então é muito extraordinário, né? Essa é a perspectiva que a gente está usando aqui, e por isso eu falo sem medo de errar, nunca existiu algo parecido com isso, então esse é inédito e necessário para o que a gente está propondo, né? Uma educação que prepara pessoas para dialogar na sociedade, cada um em sua dimensão, não importa se você é psicólogo, advogado ou professor, gestor de escola, você é sociólogo, filósofo, aqui você vai encontrar uma bagagem extraordinária para você potencializar o seu currículo profissional e acadêmico, né? Temos mais aí, Júlia? O João Dias pergunta: professor, em tempos que o novo ensino médio tenta silenciar a filosofia e a história, como lutar pela Lei 10.639 de forma mais eficaz? Então, a gente precisa, o ensino médio hoje, ele está sobre debate, o novo ensino médio. Então, acho que as pessoas nós devemos debater, devemos colocar contribuições para o MEC e ressaltar isso. Então, eu convido você, quem está conosco aqui, para poder dar opinião sobre o novo ensino médio e dizer da importância de que esses conteúdos não possam passar batido, que todas as escolas tenham itinerários formativos que tenham filosofia. Isso a gente pode fazer ainda, está no debate, o MEC está aceitando. Que bom essa pergunta. Não vamos deixar. Perfeito. Maravilhoso. Obrigado, João, pela participação, audiência e pergunta fundamental nessa discussão nossa aqui. O Fábio ele faz uma pergunta que a gente vem comentando ao longo da semana sobre isso também. Ele falou assim: boa noite para todos e para todas. É possível falar sobre filosofia africana para o ensino fundamental sem entrar no mérito de religiões de matrizes africanas? Sim, é possível, porque não está falando só de religião, né, do pensamento religioso. Então, a gente pode fazer um trabalho bem legal para o ensino fundamental. Eu recomendo que você procure textos sobre, por exemplo, Anansi, a aranha Anansi, as histórias de Anansi. A partir dali, você vai contar histórias para as crianças do fundamental e vai fazer um debate filosófico com muita qualidade. E você não precisa falar de religião se você não quiser falar, não tem nenhum problema. O senhor mesmo não fala, né? Não assim, é uma pauta do senhor, né? Por exemplo, né? Não, acho assim, eu gosto de religião também, acho importante, mas podemos sem falar. Mas então, aí eu vou aproveitar o gancho, me permita, professor, qual que é o nome dele? Me fugiu, você falou? O Fábio Costa perguntou. Fábio Costa. Fábio, então, mas é aí que a gente também entende o seguinte: as principais contribuições africanas no Brasil, de origem africana, que veio aportar no Brasil,
tem na sua cosmologia a forma de pensar a vida. Então, a forma de produzir a própria filosofia afrocentrada. E é por isso que a gente construiu esse programa de estudo, que tem que considerar, entender os aspectos cosmológicos para melhor dialogar quando a gente quer falar de África e afro-brasilidade, né? Mesmo numa aula de filosofia. Esse receio de entrar no mérito religioso que é o que tem causado o distanciamento de uma verdadeira e efetiva narrativa sobre as contribuições da África, do africano no solo brasileiro, né? Faz sentido para o senhor, professor? Não, faz, porque não tem problema que se fale de religião, né? Até porque o pensamento filosófico também europeu fala. Agora, ele pode, por exemplo, trabalhar o texto Anansi. E aí ele pode trabalhar se ele não quiser. Agora, reconhecer a importância disso é para a gente não ter também a intolerância religiosa. O racismo religioso que está aí. Agora, há uma diferença entre você explicar o pensamento cosmológico de uma região da África, como isso influencia no nosso pensamento e tudo mais, e que isso está presente, de repente, isso está presente no tipo de candomblé, numa religião tal que se formou no Brasil, etc., e naturalizar esse diálogo é muito diferente você ensinar sobre do que você fazer pregação. Sim. Né? O discurso conversor. Aí é isso que não pode acontecer a partir disso, né? Então, o que muitas vezes eu me vi nesse lugar de aluno e vendo ali professores de ensino religioso trazendo catecismo para a sala de aula, e não é esse o lugar, né? Então, a discussão é essa, né? Muito importante isso. E se tiver ensino religioso, então que se fale dessas religiosidades afro-brasileiras com propriedade. Né? Com todas, isso aí. Podemos. Peraí. A Ana Oliveira falou assim: sou formada em letras e estou me iniciando na Umbanda. Poderia me indicar por onde devo começar a estudar para entender e transmitir a importância dessa filosofia na Umbanda? Eu recomendo o livro do professor. Eu recomendo que você, se você não tiver a sorte de ganhar o livro O Ensino da Filosofia, Lei 10.639, que você, então, se matricule na formação e ganhe ele, ou mesmo compre ele na Amazon e tudo mais. Esse livro, ele dá caminho. É bem interessante. É uma leitura gostosa e que traz essas provocações, né, professor? Sim. E é isso, né? Que fica uma provocação a estar nesse interesse, é o caminho para ela fazer, é o bom caminho. É bom. Eu acho que... o Luciano ele perguntou assim: qual a relação entre a cosmovisão e filosofia no contexto africano? A mesma relação que tem nos contextos ocidentais. A cosmovisão é a base, um horizonte a partir do qual o pensamento se instala, o pensamento se organiza. Agora, nem sempre a cosmovisão. Algumas culturas, eu falo em cosmopercepção, é cosmofato, cosmopaladar. Por quê? Cosmovisão tem a ver com o que Aristóteles diz na metafísica, logo no primeiro parágrafo da metafísica, que ele fala: nós gostamos de conhecer a partir da visão. O sentido da visão é preferencial para o nosso contato com a realidade. Tudo bem, em algumas culturas sim, em outras é a audição. E aí a visão de mundo, ou melhor, a cosmopercepção, que pode ser visão de mundo ou qualquer outra perspectiva, ela está sempre na base da maneira como o pensamento é organizado. Tudo bem? Então, na filosofia africana, nas africanas ocidentais e qualquer uma, nós falamos de um contexto histórico, somos também expressão do nosso tempo. Perfeito. Júlia, você quer falar sobre as matrículas abertas, trazer essas explicações? Sim, só para reiterar aqui, o link, pessoal, tá aqui no chat das matrículas. E para quem se inscrever nessa turma 2, vai ganhar. Eu vou falar um pouquinho dos benefícios de quem se inscrever nessa turma. Vai ganhar um kit que vai ser entregue em casa, né? Para quem é aqui do Brasil, vai ser um kit que vai ter uma eco bag, tem uma caneta, tem um caderno, tem
uma cartela de adesivos. Tem uma garrafinha toda personalizada do aluno e os 2 livros que estão ali com o Rodrigo, do professor Renato e do professor Sidney. Vou mostrar. Isso. Tem pergunta aqui, estou vendo perguntas, né, pessoal? Tá maneiro. O ensino de filosofia, Lei 10.639, professor Renato Nogueira, esse que vos fala aqui hoje, e intolerância religiosa de professor Pai Sidney, que esteve conosco aqui na segunda-feira. Você que não acompanhou, porventura, os outros episódios aqui, as outras aulas dessa semana, está tudo disponível até dia 19 no nossa playlist aqui, Semana Ubuntu. Então, aproveite aí. Surgiu umas perguntas legais aqui, mas algumas... até o professor viu, então vamos... Dá tempo ainda, professor, de fazer pergunta? Dá um tempinho, vamos pegar essas aqui, Você foi, ele gostou. Vamos pegar essas aqui, antes de a gente... O Roberto, ele falou assim, a racionalidade concilia-se com a sensibilidade a partir da afroperspectiva? A racionalidade, sim, totalmente, total. E aí, essa definição, esse é o debate total, a perspectiva é por aí. Essas coisas não estão separadas. A Dani Souza falou assim, poderia dizer que a filosofia africana está em todas as religiões em sua essência e originalidade, até o próprio cristianismo, não no senso comum? Deixa eu tentar entender. Você está falando que tem filosofia na religião? Assim, tem um diálogo filosófico com a religião, sempre tem. Mas não necessariamente a gente pode reduzir toda a filosofia africana a só pensamento religioso. Tudo bem? Que aí vira o pensamento cosmológico e teológico, né? Teológico, isso aí. E assim, quando a gente fala de filosofia africana, o professor aqui mesmo citou bastante registros egípcios, né? Uhum. Então, a gente não tem aqui no Brasil religiosidade de influência egípcia. E aí, lembrando, então, a África é um continente, 54 países, alguns países chegaram aqui em nós, com influência que vai dar origem às nossas religiões. E a gente está falando de Angola em primeiro, e depois a Yorubalândia ali, né? Então, Nigéria, Togo, Benin, que vão aportar aqui. E isso não tem nenhuma relação com os pensamentos filosóficos do Kemet, ali do Egito, né? Pode ter alguma referência, mas é diferente. Mas pode ter referência também, tem um diálogo. Mas agora, tem um diálogo. Agora, o aluno aqui é que vai ter que desenvolver esse diálogo filosófico no seu TCC, né, professor? Sim. Então, pega aqui o módulo de filosofia, se prepara, vai estudar as religiões afro e descobre como você pode destrinchar o pensamento filosófico dentro de uma perspectiva religiosa específica e que possa transcender esse espaço para trazer para a sociedade na construção filosófica. Né? É isso que a gente pode produzir, né, professor? Sim. Isso é muito importante, por isso que esse espaço é um espaço privilegiado. A Letícia Gomes falou assim, em tempos acelerados, tão conectados à tecnologia a ponto de desconectar da realidade, e escolas com metodologias que pouco se alteram, como o pensamento africano sobre o tempo pode contribuir? Boa. Pois, foi maravilhoso. É um tempo que não é só um tempo cronológico, é um tempo que ele se dá também numa ordem da experiência. Então, tem uma experiência que é de um tempo que ele não precisa ser um fluxo marcado pela relação de trabalho. Não é mais uma hora relógio, é uma hora de participação na relação com as coisas. Então, fica diferente, entendeu? Eu acho que isso aí já muda. Alguém pediu nome de filósofos africanos? Vou botar alguns aqui, vou digitar lá, o pessoal que pediu. E aí a gente vai mandar também, aí o senhor vai passar para nós, a gente vai mandar para o grupo, para todos que estão inscritos na semana, né, para poder fazer as suas a gente está fazendo... todo dia a gente
revê o ao vivo e faz toda a anotação de todas as indicações e coloca lá no nosso grupo do WhatsApp da semana. E para quem se inscreveu também, a gente manda no e-mail. Assim, junto com o resuminho também que dá aula, o resuminho ilustrado. Ó, o Edson, ele perguntou aqui, a nação de Xambá... ops, subiu a pergunta. Professor Rodrigo, nessa formação, está faltando o candomblé sob a perspectiva de matriz da nação de Xambá. Não tá, não. Tá, vai ter, né? Vai ter sim. Vai ter sim. Vai ser difícil encontrar algo que a gente não considerou. Né? Então, Xambá está assim. Não sei se ali no programa que está na internet está esse detalhamento, que ele está dentro de outro, né? Mas já tá previsto. A Lilian perguntou, por que a filosofia de base africana não é tão difundida como as que são e sempre foram estudadas? Relações de poder, racismo, tipo racismo. E aí é o que a gente já falou hoje aqui sobre o racismo epistemológico, essa epistêmico, né, que foi então fazendo um apagamento, e aí essa tristeza, mas a gente está aqui para poder reavivar tudo isso, né? Reavivar. Os textos gregos, né, por exemplo, quando fala dos pré-socráticos, e a gente fala de muitas hipóteses, né? Poucos registros encontrados de fato, né, professor, textualmente. E como que é isso em relação aos africanos também? Também é tudo muito fragmento? Como que é isso? Não, nem tanto. Aí depende muito. No Egito é bem marcado, né? Você tem bastante coisa. Você tem os textos às vezes curtos, mas textos até inteiros, assim, de um tema. E, por exemplo, uma coisa que é fragmentada, mas que foi sistematizada, é, por exemplo, do Ifá, que o Maulana Karenga deu uma sistematizada. Então, ele ajudou a fazer essa proposta. Então, Maulana Karenga, se vão procurar o livro, é um livro caro até para ter. Eu tive chance de comprar ele quando eu estava em Temple, na universidade, na Filadélfia, lá, e aí conheci o Maulana Karenga. E aí pude ter acesso a esse material. E aí ele sistematizou isso na Eurobalândia, a filosofia de Urumilá, que tem um texto filosófico do Urumilá, né? Então acho que isso é importante dizer. Que é o Sócrates e... O do Ifá, que quem comenta é a Sophie Oluwole, que ela comenta no Sócrates e Urumilá, Oluwole. Que é aí que está o texto filosófico de Urumilá. Isso. Ela fala sobre esse texto que é o do Ifá, que é o texto que... Incrível, né? Incrível isso. Eu comprei um livro recentemente também, que chegou há pouco tempo no Brasil e que foi publicado na década de 30, né, na Nigéria, que é o livro Ifismo, né? Então, ainda não consegui me debruçar nele, é um livro legal. Bem extenso, mas eu acho que ali nele é mais a perspectiva religiosa mesmo, né? Sim, é legal. Tô bem curioso para ver o que tem ali e se a gente consegue dialogar aí também com as filosofias. Né? Pronto, Ju? É isso. Ó, então nós vamos... Explica para eles, Julia, o sorteio, Ó, pessoal, para participar do sorteio de hoje, então, é assim. A hora que encerrar a live aqui, a hora que encerrar o nosso ao vivo, vocês vão deixar no comentário do vídeo o que vocês acharam da aula e a hashtag Ubuntu. E aí, a gente vai fazer o sorteio amanhã de manhã e vai publicar lá no nosso Instagram, @pós-ubuntu. É lá que a gente está publicando os ganhadores. E a gente está publicando também lá no WhatsApp e por e-mail para quem se inscreveu aqui na semana. Então, é simples. Encerrou aqui o nosso ao vivo. Vocês comentam o que vocês acharam da aula de hoje e a hashtag Ubuntu. Perfeito. Professor, dentre as perguntas que foram feitas, minhas e dos nossos participantes, faltou alguma pergunta que o senhor gostaria de ter respondido? Querido, te falar, não, assim, uma pergunta realmente não. Eu posso dizer que é muito reconfortante, né? Fazer uma live como essa, o curso, ver as pessoas se interessando,
mais pessoas têm se interessado, isso é maravilhoso. Eu vi algumas respostas, algumas perguntas ali, né, olhando, e, rapaz, é uma emoção maravilhosa. Como quando, né, gravando o curso, eu posso dizer que é uma experiência, gente, de muito aprendizado. É um curso que eu vou te falar, eu fiz minha agenda, né? Eu tenho vontade de fazer, minha questão é agenda, porque eu mesmo como professor, pelas pessoas que estão, vale muito a pena. Então, assim, gente, coloca na agenda, quem pode. Eu vou assistir algumas aulas, vou assistir. Com Porque certeza. Professor, realmente o senhor é um ser humano incrível, que bom que eu posso compartilhar, né, do mesma época em que o senhor existe aqui, eu também, e esse encontro privilegiado pela força do Axé que nos conecta, e tê-lo aqui abençoando, trazendo a sua bagagem, acreditando, você foi um dos primeiros que prontamente me acolheu, né, se reuniu comigo e conversamos sobre o projeto e eu fiquei surpreso realmente fiquei muito surpreso com como o senhor imediatamente acreditou no projeto, né, e viu que esse programa de alguma forma também representava um desejo pessoal, né, de que precisa existir algo assim. É bem isso que a gente tem sentido aqui, sabe, professor? A gente tem sentido isso com todos. Poxa, estamos juntos realizando um sonho, né? De ter um programa de estudo como esse. E eu espero mesmo, a gente está aqui realmente entusiasmado, querendo que o maior número de pessoas consiga ter acesso e se tornar esse agente de transformação, porque é nisso que a gente acredita, né? A educação é a ferramenta pela qual nós podemos nos tornar agentes efetivos de transformações. E se a gente não quer mais, num futuro, ver cenas de racismo, ver situações de racismo em qualquer dimensão que seja ela, né? Racismo jurídico, epistêmico, religioso, quer que seja, que isso possa ser cada vez mais apenas fatos da história e não fato social, né? Não algo mais de uma realidade. A gente tem que começar agora, como os nossos antepassados começaram, como seu avô contribuiu, né, para isso, e tantos outros grandes passaram aqui e estão deixando o seu legado. Isso é um ciclo mesmo. Mas a gente está num momento inédito da humanidade, né? A gente tem essa possibilidade de conexão, que é a internet, essas mídias, né? A gente tem, como alguém aqui falou, tempos acelerados, mas temos tudo à nossa disposição. Vamos usar isso com sabedoria, com competência, com preparo, e a gente vai ver transformações acontecer. Eu acredito verdadeiramente nisso, e é isso que eu faço questão da família Umbanda EAD, pós-Ubuntu, também acreditar e relembrar todos os dias qual é a nossa motivação, o nosso propósito aqui, e é nisso que a gente acredita. E tê-lo aqui, professor Nogueira, é para nós uma chancela de qualidade e de que a gente está no caminho certo. Mais uma vez, muito grato, não podia deixar de trazer essas palavras para o senhor. Querido, um abraço carinhoso, um abraço a todos que estão aqui, todo mundo que está aqui conosco, um abraço carinhoso e a oportunidade. Mesmo quem não for de Umbanda, vale muito a pena fazer. Quem for religioso, eu recomendo. Quem gosta de religião, é um curso que tem muito a ver com isso, né? Porque as pessoas vão ter uma amplificação do seu repertório teológico. Então, acho que isso. É isso. Então, turma, está aí, as matrículas estão abertas, aproveite, ela não vai ficar aberta para sempre, vai ser agora por esses dias, vai encerrar as matrículas também. Então, não perca tempo, temos aí as múltiplas condições e possibilidades, entre em contato, a Carol está à disposição agora também, imediatamente, para poder te atender se precisar. E eu vou encerrando aqui. Mais uma vez, agradeço imensamente o prestígio, o privilégio de ter tido a sua companhia, a sua atenção, o seu cuidado de colocar a gente na sua agenda nessa semana e procuramos entregar o melhor que tínhamos ao nosso alcance. Eu tenho certeza que isso trouxe um impacto positivo para você. Fique aqui com essa mensagem final que vai aparecer agora aqui na tela.
A gente se volta em outras oportunidades e, de qualquer forma, aqueles que vierem para a formação, eu os encontro do lado de cá. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado, Júlia. Obrigado, Luiz. Valeu. Carol, equipe, família Umbanda EAD, brigadão demais e vamos para a próxima. Vamos lá. Gente. A pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira online e EAD atende às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, especialmente no que tange ao ensino obrigatório da história e cultura africana e afro-brasileira, prevista na Lei 10.639. Além disso, ela tem como objetivo